O evangelho chega a Samaria, Atos capítulo 8. A perseguição não parou a igreja, pelo contrário, acelerou o processo da evangelização e do propósito, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na agenda de Deus, isso estava previsto. A perseguição estava dentro da agenda de Deus. Nem tudo que parece ruim ao nosso redor é algo que Satanás está fazendo ou o diabo está articulando contra nós. Deus pode usar circunstâncias adversas para nos levar a um caminho que Ele tem como propósito, porque Ele sabe aonde é melhor estarmos. Olha o que diz Atos 8, versículo 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregar aqui é evangelion, no grego é boas novas. E o versículo 5 diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O verbo anunciar aqui é querusso, proclamar as boas novas, anunciar como arauto de Deus aquilo que Deus tem como a melhor notícia para o ser humano, que é a libertação, a salvação em Cristo. Filipe é um grande evangelista e ele está pregando às multidões, mas nós vamos ver no capítulo 8 que ele também vai ser comissionado por Deus para ir para o deserto pregar. Não importa se para a multidão ou se para uma pessoa só, o que importa é obedecermos a Deus, é isso que importa, e esta é uma grande lição que Atos capítulo 8 nos ensina. Mas também nós aprendemos aqui em Atos 8 que aqui contém a teologia da evangelização, que eu entendo olhando para Atos dos Apóstolos, e nós precisamos reavivar isso na nossa mente, recuperar esse estilo de vida. A evangelização em Atos dos Apóstolos, ela não é uma parte de um calendário, não é um programa, é um estilo de vida. Eles estavam cheios do Espírito e não podiam ficar sem falar do amor de Deus. E aí eu quero te dar uma dica. Para a evangelização é necessário primeiro desenvolvermos relacionamentos, amizades. Depois então, só depois, nós vamos evangelizar, introduzir o evangelho na vida dessas pessoas. Isso me lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, que diz: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A palavra didaquê é ensino, e o verbo evangelho é boas novas, proclamando as boas novas concernente à salvação em Cristo. Aonde o evangelho chega, a atmosfera muda. Quando olhamos para Atos 8, de 5 a 8, nós vamos ver que as multidões ouviam atentamente o que Filipe pregava, houve libertação, houve cura e chegou ali grande alegria naquela cidade. Se você olhar a história do evangelho, aonde o evangelho chega, a cidade muda, o país muda, aquela região fica mais acessível para até benefícios. O lugar que não chovia começa a chover, lugar onde não tinha progresso, o progresso chega, porque o evangelho é luz, o evangelho é saúde, o evangelho é paz, o evangelho é também prosperidade nesse sentido. Se algo não está bem na sua cidade, ore por ela. Nós precisamos orar e ser sal e luz na cidade onde estamos plantados. Onde o evangelho chega em Samaria e a atmosfera de Samaria é mudada. Olha o que diz versículo 5. 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos eram libertos, gritavam e saíam em alta voz. Muitos paralíticos coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Essa alegria é alegria fruto do Espírito, é por causa do poder de Deus. Um cristão cheio do Espírito, ele não vai ficar cabisbaixo, ele não vai ficar moribundo, ele tem alegria, ele tem vigor, ele tem vida, e vida que exala. Aleluia! O exemplo de Filipe para nós, como alguém que prega o evangelho como estilo de vida, por onde passa, é algo que nos impulsiona a vivenciar essa experiência. Nós vamos ver Filipe pregando com entusiasmo, com alegria. Filipe estava cheio do Espírito,
ele tinha poder dos céus sobre a vida dele, porque a comunhão e a palavra, comunhão com o Espírito e a palavra de Deus estava fervilhando no seu coração. A disposição de obediência de Filipe não era apenas para pregar às multidões. O versículo diz que, versículo 6, as multidões atendiam. Então as multidões ouviam atentamente. Mas Filipe também foi comissionado para pregar no deserto para o eunuco da rainha de Candace, um homem estratégico para que o evangelho atravessasse fronteiras. Aquele homem estava lendo um texto de Isaías e ele não entendia o que estava lendo. Então o anjo do Senhor vai ao encontro de Filipe e diz para ele: Filipe, você vai atravessar agora e vai para uma cidade chamada, para o deserto, na parte de Gaza, e lá você vai encontrar um homem que estará lendo as escrituras. E lá ele encontra aquele homem, um etíope, um alto funcionário da rainha de Candace, e por causa dessa obediência, o evangelho chega naquela cidade também. Aquele homem é alcançado e aquelas pessoas que estão ali próximo dele também foram alcançadas. Mas nesse intervalo em que Filipe vai ao deserto, tem um contexto que eu quero chamar a sua atenção. É um homem chamado Simão, o mágico. Na verdade, ele praticava feitiçaria. Lá em Atos 8, de 9 a 13, fala dele. Eu entendo que o Simão aqui é o joio no trigo. Ele tem interesse pelo evangelho, ele até diz que crê, ele é batizado nas águas, mas não havia nele uma conversão genuína. Por isso, as motivações do coração precisam ser avaliadas. Não se precipite para batizar uma pessoa, não se precipite em dar cargos a uma pessoa, porque pode ser que essa pessoa não tenha nem se convertido ainda. Quando nós olhamos para o caso de Simão, esse Simão aqui é o mágico, ele exercia a feitiçaria, nós vamos ver que ele não tinha motivação correta. Os samaritanos receberam o Espírito Santo por imposição de mãos de Pedro e de João. Quando essa notícia chega lá em Jerusalém, os irmãos Pedro e João, como autoridade apostólica, eles vêm para trazer unidade à igreja. Aqui eu vejo algo interessante. Por que Pedro e João precisam vir a Samaria, impor as mãos sobre os irmãos para que ele recebesse o Espírito Santo? Para unir os dois povos. Havia uma grande barreira cultural religiosa entre os judeus e os samaritanos. João capítulo 4 vai mostrar um pouco desse pano de fundo, quando Jesus atravessa propositalmente por Samaria para encontrar a mulher samaritana, e você sabe que ali houve um grande avivamento, porque aquela mulher testemunhou de Cristo para muitas pessoas. Então, na minha visão, Pedro e João, como autoridade apostólica, descendo a Samaria e impondo as mãos sobre aqueles irmãos, estava trazendo unidade à igreja. Havia um racha religioso entre eles. A mulher samaritana dizia: vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar, lá no sul. Nós dizemos que é em Samaria, no norte. Afinal de contas, aonde temos que adorar? Pedro, ciente dessa possibilidade de continuar um racha, uma igreja rachada em Samaria, diferente de Jerusalém, ele desce e impõe as mãos, e há unidade na igreja. Isso é importante. Nós precisamos fechar as brechas para que o diabo não venha semear joio no meio do trigo e isso trazer problemas sérios no futuro. Por último, Filipe, que agora prega às multidões, comissionado pelo Espírito, vai e prega no deserto. Lá no capítulo 8, de 30 a 40, que é o encerramento do capítulo 8, nós vemos Filipe, então, em obediência ao Espírito Santo, ele se coloca ao lado daquela carruagem e pergunta no versículo 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se no carro. Você sabe, Filipe vai explicar o texto de Isaías, ele ouve, ele começa, a fé salvadora começa a brotar no coração dele, e a um determinado momento ele disse: eu creio no Evangelho, o que impede que eu seja batizado? E aí, parando a carruagem, eles descem e Filipe batiza o eunuco, ele crê e o nome de Jesus é glorificado na vida daquele homem. Dali, Filipe é arrebatado. Quando saíram da água, ele não viu mais o eunuco e o eunuco nunca mais viu Filipe. Uma alma vale mais
que o mundo inteiro. Pregue o evangelho, quando necessário use palavras, anuncie as boas novas, a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento. Atos dos Apóstolos nos traz esse grande vigor, esse grande ânimo e encorajamento para continuarmos pregando as boas novas do evangelho. Deixe seu like, comente alguma coisa que você aprendeu nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com muitos amigos para que eles também sejam abençoados. No próximo episódio, vamos estudar sobre a conversão de Saulo, Atos capítulo 9, e aqui começa uma segunda divisão do livro de Atos. Falamos no primeiro vídeo, lá atrás, que um grande esboço de Atos é capítulo 1 a 9 é o ministério de Pedro, capítulo 9 em diante é o ministério de apóstolo Paulo. E nós vamos ver a conversão de Saulo, que é algo maravilhoso e há muitas lições para a nossa vida no capítulo 9. Espero você no próximo episódio. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço.